Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Vamos aí começar mais um dia falando do pregão, como é que foi as movimentações hoje, o que aconteceu? Hoje vocês viram, hoje eu não tava com muita paciência para Instagram, acabei nem colocando quase nada hoje. Sim, hoje foi um diazinho ruim pra caramba no Nasdaq, né? Bom que no dólar deu bom, o dólar deu uma vendinha boa ali logo cedo. O Nasdaq hoje depois deu uma canseira na gente, né? Teve hoje ali na sala ao vivo foi um dia chato. O preço não deu oportunidade, sempre com muita força compradora. E aí aquela história, né? A gente arriscou uma, arriscou duas. Depois do segundo risco onde a gente saiu, foi estopado. Aí a gente parou, esperou e não houve meios do mercado hoje virar, né? Ele seguiu, claro, rumo aí a um alvo do 4 horas, mas normalmente a segunda-feira a gente tem movimentos assim, ainda mais que a gente tem previsão de notícias importantes essa semana, né? Última semana do mês. Então hoje o mercado foi bem travado. Por incrível que pareça, ele andou bem. Na abertura de ontem até a sessão de Londres e depois Nova York, ele acabou ferrando aí com quem ficou insistindo em caçar a operação. O Nasdaq hoje judiou da galera. Mas bora lá, vamos falar do índice, começando por ele aqui, né? Esse eu confesso a vocês, eu tenho acompanhado cada vez menos o índice, galera. Não tenho dado bola mais para ele mesmo. E aí o que eu tenho percebido é que ele segue daquele jeitinho, né? As movimentações erráticas, né? Ele faz a captura de liquidez em cima, depois captura embaixo e volta e faz assim. Lógico, a gente vem falando, o preço ele já está no movimento esticado, né? A gente tem aí, quando a gente olha o time frame maior de 4 horas, a gente vê o tamanho desse range aqui que subiu. Então, por isso que o preço está nessa batalha ferrenha aqui. E aqui a gente segue com esse movimento desse fundo ali, né? E aqui, ó, dentro dos 60, a gente tem essa zona aqui, que é uma região importante, que é um rally base rally, né? Uma reacumulação que a gente teve aqui e depois ele seguiu o caminho. Tudo isso que está acontecendo aqui é acumulação, tá? Ó, vocês percebam que ele tem o range aqui, vai para lá, vem para cá e sobe, estopa para cima, estopa para baixo. Para ele voltar, aquilo que eu já falei nos outros estudos, esse fundo aqui é o que precisa ser perdido para que a gente tenha aí o início de um possível pullback, tá? Para atingir os níveis lá de baixo. Enquanto isso não acontecer, ele vai ficar moendo a galera aí, sem dó nem piedade, né? A gente conhece muito bem como que é. Pelo menos eu vejo assim que a galera ali no grupo dos alunos tem gente fazendo grana no índice, tem sim, como que você entende a movimentação dele, você acaba aí conseguindo tirar boas oportunidades, só que ele tem tido movimentos ruins, né? Então essa esticada que ele deu aí em cima desse range externo deixou ele ruim. O que a gente tem de movimento, e por que eu falo isso? Ó, quando a gente olha, tirando o zoom, a gente vê que ele buscou essa liquidez aqui de baixo, ó, e agora ele está indo nesse outro ponto. Então, ele tem fluxo ainda para cima. Tá? É a mesma coisa que a gente tem acompanhado no Nasdaq. O Nasdaq também, ele apesar de ter esticado muito, ele ainda está muito barato em relação a tudo que ele caiu, né? O índice também, ele ainda tem, olha só, ele tem um movimento bem interessante para cima ainda. Então, se você pega e traça Fibo aqui, aí vocês vão ver que, olha só, a movimentação dele. Deixa eu só tirar o ajuste aqui. Se vocês traçam a Fibo, né, a gente vai movimentar aqui. Deixa eu só. Vocês vão ver que ele está chegando ali, ó, na região. Tá vendo, ó? Bateu no 70, 79, né? E tá com essa movimentação aqui em cima desse topo que foi rompido. Por isso que ele tá nessa briga de não conseguir descer, porque eu tenho esse suporte aqui, ó, né, que virou
essa resistência que agora virou suporte. Então o preço está vindo trabalhar em cima dessa região. O que tem que estar atento é quais são os próximos pontos dessa subida, né? Como eu falo, vocês têm que estar espertos com um possível pullback, mas ainda assim sabendo que o preço tem alvos aqui para cima para buscar, beleza? Então fiquem ligados aí nessas movimentações. O índice está fazendo esse movimento de volta. Vamos ver até onde que esse pullback consegue voltar, né? Se ele vai simplesmente parar aqui. Aí agora, se ele perder esse fundo que está marcado com essa linha preta, aí sim começa a ficar uma característica um pouco melhor para a gente olhar para essa volta do preço aqui, beleza? Antes da gente passar para o dólar, queria só dar um recadinho importante sobre o nosso grupo do Telegram. Se você ainda não participa, né, tem um link na descrição lá onde a gente troca bastante ideia sobre todos os assuntos, inclusive onde ficam os cupons das mesas proprietárias que a gente trabalha. Né? A Apex prorrogou a promoção dela de 80% até o final do mês, inclusive dos valores da conta de 250 e 300k, que estão no mesmo preço da conta de 50, com a promoção da taxa de ativação a $85, tá? Então tem essa baita promoção aqui nas contas de 250 e 300k. Para isso é só você usar o nosso cupom ali, o Vida de Trader, e aproveitar essa oportunidade, beleza? Bora falar do dólar. Ó, o dólar, a gente hoje na abertura ele abriu fazendo um sweep aqui e levando ele até essa liquidez aqui de cima, e foi onde eu vendi, né? Eu vendi aqui, peguei meus R$250 nessa queda aí, encerrei o dia e deu para bola, e foi isso aí que a gente teve no dólar, né? O preço continua fazendo um movimento de volta. A gente tem como regiões importantes essa região aqui de cima, onde eu tenho tanto esse order blockzinho, essa região de order block, né, com esse fair value gap. Então aqui é uma região que o preço tende a vir testar. Eu falei para vocês no estudo de ontem, né, sobre a possibilidade dessa ida aqui, tá? E é exatamente isso que ele está fazendo. Agora, o que é importante ressaltar? Nós tivemos esse candle aqui, ó, que se vocês pararem para analisar esse cara de 1 hora, é onde o range dele ficou interno o tempo todo. Então aqui vocês precisam prestar atenção no tipo de movimentação que ele está fazendo, né? Ó, ele veio, aí ele brigou aqui nessa região aqui de dentro, depois ele quebrou a estrutura e reacumulou aqui. Agora, a abertura de amanhã vai nos dar um norte do que a gente pode esperar para essa movimentação do dólar. Para ele ter continuidade nesse movimento, eu preciso que ele rompa esse topo aqui, aí volte nessa região aqui para me dar uma venda, uma compra de continuidade. Caso contrário, eu vou ver qual vai ser a minha reação quando o preço chegar ali em cima, naqueles alvos do 60 minutos, tá? Inclusive com esse fair value gap aqui dentro dessa zona toda de preço, tá? Então fiquem bem atentos em relação a isso no dólar, porque a grande importância desse movimento ela tá aqui, né? A gente olha assim, ó, quando a gente tira o zoom, ó, mostrando para vocês, a gente tem esse range aqui como sendo o último range válido, né? Foi o cara que perdeu o fundo. Então aqui eu tenho a região de 70%, a região de 79%. Então, e esse aqui é a defesa desse bloco aqui. Então, aqui teria que dar uma venda de continuidade. Se por um acaso o preço passar direto, aí nós podemos ter a reversão para ele testar os outros pontos ali de cima, tá? Então, assim, só que o que vocês têm que estar atentos é o seguinte: o preço está subindo, eu não vou assistir ele chegar lá para vender, correr o risco de tomar um stop. Não. Se ele está aqui, eu tenho alvos para cima, o que eu posso pensar em fazer?
pegar uma oportunidade para seguir a compra e seguir o fluxo que o preço está me mostrando. A gente precisa entender que o mercado não é só vocês ficarem caçando topo ou caçando fundo para procurar reversão. É por isso que muita gente toma stop no Smart Money, né? Hoje mesmo na sala a gente tomou 2 stops porque estava numa região de 60 minutos, deu sinal de venda, mas o que acontece? O preço não quer descer, não adianta. Né? A gente não é uma quebra no time frame pequeno que vai te dizer assim, não, agora eu vou reverter. E a gente precisa entender isso. Até eu conversei ali, falando bastante com os alunos. Teve gente na sala que pegou gain porque seguiu comprando, né? E eu e mais 2, né, que a gente estava junto ali, que a gente arriscou vender de sã consciência, com o stop ali parado, e o preço nos estopou. Faz parte do processo, tá? Então, o que tem que entender é usar o Smart Money a seu favor. Se a gente tem alvo lá em cima e o preço ainda está aqui, eu não sei se ele está caro ou está barato. Se ele me der um sinal, eu vou seguir o fluxo, tá? E isso é uma coisa muito importante que todo mundo precisa fazer, tá? Aqui, ó, vamos falar então aqui, ó, no Nasdaq. O que aconteceu? Ele abriu ontem nessa região aqui e começou a subir, tá? Aí nós tivemos aqui, ó, na abertura, nós tivemos uma oportunidade de compra, que eu acabei não fazendo de bobeada mesmo, eu rateei aqui de não ter comprado na abertura, teria feito a meta do dia aqui, tranquilamente. E aí depois, o que acontece? O preço estava numa região do 1 hora, olha só, tá? Uma região do gráfico de 1 hora, primeiro ponto de liquidez, aqui, que foi onde a gente começou a pesquisar por vendas. Só que o que aconteceu? Não houve meios do preço cair. E aí o que acontece? Toma-se os stopinhos. Por que a gente estava analisando isso e ainda sabíamos do risco? Porque a liquidez ainda está aqui para cima, ó. Eu tenho liquidez aqui e eu tenho liquidez aqui. E o preço, quando a gente olha o time frame do diário, eu tenho esse range do diário e ele chegou no alvo, tá? Então, olha só, deixa eu só colocar no gráfico diário aqui que vocês vão entender, né? Olha só, ele veio aqui em cima, falhou topo e voltou. Voltou exatamente no order block do gráfico de 1 hora, do gráfico diário, né? Deixa eu só aumentar o candle aqui, ó, que vocês vão entender, ó. Tá aqui, ó. A região de order block do candle de 1 hora. Ele chegou no alvo, por isso que ele tá voltando agora. E se eu tenho esse range aqui, ó, até onde eu tenho espaço para ele subir? Até aqui, ó. Pelo menos os 50% do movimento. Então, é por isso que o preço começa a fazer essa movimentação para cima e a galera fica achando que vai dar venda, e a gente acaba se enganando em cima disso, tá? Então, o que a gente tem aqui agora, ó? Vamos lá. O preço segue subindo. Inclusive, depois a galera que for da sala ao vivo, a questão da teimosia nossa, mas assim, ó, antes de terminar a aula, eu avisei, o alvo desse preço é o 20.400. O alvo desse preço era o 20.400. Ele foi exatamente buscar o 20.400, tá? Então, assim, a gente sabe onde é o alvo. A gente só errou a chance de ter... Porque qual que era a ideia, tá? Para vocês entenderem. A gente estava com a análise de que nós poderíamos ter uma venda de pullback para depois continuar até o 20.400, tá? E o tempo todo conversando com a galera, falando assim, ó, é muito risco, só arrisca quem achar que deve, né? Porque é uma venda de pullback, o mercado está comprador, a força do mercado está compradora, então saibam que é uma venda de alto risco. Tanto é que quase ninguém fez a venda, né? A gente arriscou e eu acabei tomando 2 stops curtos ali, deu $200 ao total nos 2 stops. Mas faz parte do processo, é assim que funciona o day trade, tá? Então a gente segue o caminho,
né? Eu tenho a liquidez aqui de cima, né? Agora ele me deixou um belo de um gap aqui, que isso aqui eu tenho que estar atento, porque ele acaba voltando para retestar esse gap, e depois essa parte aqui de baixo, né? Então aqui embaixo eu ainda tenho pontos compradores, então podemos esperar aí depois desse rompimento de topo, uma possível volta para dar continuidade, né? Vamos aguardar aí como que vai ser o desenrolar desse mercado. Eu tenho aqui marcado se eu pegar a minha FIBO, eu vou usar a FIBO em cima desse range aqui, ó. Tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? A minha região de compra está marcada justamente aqui embaixo. Então, a expectativa que eu quero ter é ou comprar aqui embaixo ou que ele faça uma quebra de estrutura aqui para eu poder pegar esse pullback, visto que agora sim ele chegou no alvo e capturou liquidez. Certo, galerinha? Então, meus queridos, era isso, queridos e queridas. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Um grande abraço e até o próximo vídeo.